Hoje, no nosso vídeo, vai tratar de sintaxe. Só para fazer uma pequena revisão. Lembram-se quando eu falei de morfossintaxe? Morfo vem de morfologia, que são as classes de palavras. E sintaxe, que é essa matéria nova que nós vamos ver a partir de agora. A morfologia trata das classes gramaticais, da seleção das palavras. A sintaxe trata da combinação. Então, vamos lá ver sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Vocês vão ver mais tarde que toda oração tem predicado, mas nem toda tem sujeito. Isso mais tarde. Sujeito é a pessoa ou a coisa de quem eu falo alguma coisa. E predicado é a informação que eu dou sobre essa coisa ou sobre essa pessoa. Vamos ler? Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Vamos ver os exemplos. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. É o sujeito. O que os estudantes fizeram? Organizaram a homenagem. É o predicado. Outros exemplos. O diretor entrou na sala de reuniões. Quem entrou na sala de reuniões? O diretor. O que ele fez? Entrou na sala de reuniões. Tudo que não é o sujeito é o predicado. Tá? Por enquanto, eu só dei sujeito na primeira posição, mas isso pode variar. Mais tarde, eu farei um vídeo no qual eu mostrarei essa variação. Outro exemplo. Seus beijos eram doces. Quem era doce ou o que era doce? Seus beijos. Seus beijos o quê? Eram doces. Agora, nós vamos ver os tipos de sujeito, que é o primeiro item que a gente aprende quando começa a aprender sintaxe. Eu tenho 3 tipos de sujeito que nós vamos ver esse ano. O simples, o composto e o desenencial. Nós começaremos pelo sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. Quando eu falo um núcleo, eu não quero dizer uma palavra, e eu não quero dizer uma pessoa. Esse núcleo normalmente é formado pela classe gramatical substantivo, ou numeral, ou pronome. Devagar nós vamos ver vários exemplos, e vocês entenderão melhor. Vamos ver essa primeira oração? Nós estamos curiosos pelo resultado. Quem está curioso pelo resultado? Nós. Tem apenas um núcleo, é sujeito simples. Estamos curiosos pelo resultado é o predicado. Mas o predicado a gente estuda depois. Aquela pessoa experiente foi contratada. Quem foi contratada? Aquela pessoa experiente. Só que aí eu tenho 3 palavras, mas apenas o núcleo, que é pessoa. Vocês estão percebendo que normalmente o núcleo é o substantivo, é a palavra principal dentro desse sujeito, é o cerne do sujeito. Outro exemplo. Os 2 estavam comprometidos. Quem estava comprometido? Os 2. O núcleo, 2. Aqui eu coloquei o os, mas o os não é núcleo. Está errado isso aí, tá? Vamos para o outro slide. Sujeito composto. 2 ou mais núcleos. O pai e o filho jogam futebol. Quem joga futebol? O pai e o filho. Os núcleos são só pai e filho. O e o e o e não são núcleos. Tá? Então, possui 2 núcleos. Os governadores e alguns prefeitos lutam contra a pandemia. Quem luta contra a pandemia? Os governadores e alguns prefeitos. Núcleos. Governadores e prefeitos. E o terceiro exemplo. As crianças e os adultos se juntaram naquela prece. Quem se juntou naquela prece? As crianças e os adultos. Sujeito composto também
porque possui 2 núcleos, crianças e adultos. Essas palavras que não são núcleos, a gente aprenderá logo mais, tá? Vamos devagar. E o terceiro tipo é o sujeito desinêncial. Por que desinêncial? Vocês se lembram o que é desinência? A desinência é a terminação do verbo, que indica modo e tempo, pessoa e número. Vocês se lembram quando eu dei estrutura verbal? Então, sujeito desinêncial é aquele que está implícito na desinência verbal. Primeiro exemplo, viajarei hoje. Quem viajará hoje? Não está falando aqui quem viajará, está escondido quem viajará. Mas como eu sei quem é esse viajarei? Porque é a primeira pessoa do singular, é eu viajarei. Então, esse sujeito não aparece na frase, eu sei quem ele é pela terminação verbal. Então, sujeito desinêncial, o eu. O verbo está na primeira pessoa do singular, então por isso que eu sei que é eu o sujeito. Mas ele aparece aqui, ó, do lado, ele não aparece na frase. Essa frase inteirinha é predicado. Depois aqui, encontraremos nossos amigos amanhã. Quem encontrará nossos amigos amanhã? Nós. Como que eu sei? Pela terminação verbal. Sujeito desinêncial nós, o verbo está na primeira pessoa do plural. Então, esse sujeito desinêncial, eu sei quem é ele, pelo término da desinência. Essa desinência fala que está no modo indicativo, futuro do presente, primeira pessoa do singular. Só por essa desinência eu sei tudo isso. Tá? Por essa desinência eu sei que é modo indicativo, futuro do presente, primeira pessoa do plural. Uma coisa que vocês devem observar é que o sujeito desinêncial não tem núcleo. E ele aparece a parte da frase. Quando tem sujeito desinêncial, a frase inteira é predicado. Não se esqueçam disso. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, darei mais exemplos. Espero que isso ficou claro. Tchau.